Olá, então dando continuidade à aula sobre autômatos finitos não determinísticos, vamos agora nesta aula falar sobre algoritmo que converte um AFND em um AFD. Antes de falarmos especificamente do algoritmo, é preciso apresentar um pouco aqui do conceito da notação tabular. Vai ver que, na verdade, o algoritmo ele vai utilizar essa notação tabular para gerar, né, um autômato finito determinístico a partir de um não determinístico. Então, a notação tabular é uma notação para a representação de autômatos finitos, em que cada linha da tabela representa um estado distinto e cada coluna é associada ao elemento distinto do meu alfabeto. Cada célula é preenchida com um elemento de 2 elevado a q, né, ou seja, determinado pela função de transição. E, detalhe, as setinhas aqui, bom, por exemplo, a setinha que eu chamo a setinha entrando, a setinha apontada para a direita, representa o estado inicial. Lembrando que tanto no EFD, aliás, qualquer autômato finito, né, qualquer autômato, sempre vai existir um único estado inicial. Okay? Então, sempre vai ter aqui uma única setinha apontada para a direita. E, para a esquerda, uma setinha apontada para a esquerda, que eu digo que é a setinha saindo, vai indicar os estados finais. E a setinha dupla, né, indica que aquele estado é simultaneamente inicial e final. Então, vamos analisar aquele exemplo da aula passada, né? Que, no caso, tem esse autômato. Veja que ele é um autômato finito não determinístico. Né? Aqui ele está representado num diagrama de estados. Então, dado que eu estou em Q0 e vem o A, ele vai para Q1. Dado que eu estou em Q0 e vem o A, ele vai para Q2. Q1B, ele continua em Q1. Ou Q1B, ele pode ir para Q2. Q2C, ele continua em Q2. Transformando essa representação aqui visual em uma notação tabular, a gente coloca aqui, ó, nas colunas, né, os símbolos do alfabeto A, B e C, tá? E aqui nas linhas a gente coloca os estados, Q0, Q1 e Q2. Então a leitura é a mesma. Dado que, veja aqui, ó, no caso a setinha entrando indica que Q0 é o estado inicial, a setinha saindo indica que Q1 e Q2 são estados finais. Okay? Observe que QA 0, ele pode ir para Q1 e pode ir para Q2. Obrigatoriamente, vocês têm que colocar essa chave. Porque essa chave aqui, na nossa representação, na nossa notação, ela vai indicar que ele pode ir para o estado Q1 ou para o estado Q2. Ok? Então, vocês devem colocar, mesmo que aqui, ó, Q2C, ele vai para Q2, mesmo que aqui só tenha um estado, mas tem que colocar essas chaves nessa representação para representar esse AFND aqui. Ok? Depois a gente vai entender por quê. Então, aqui nós temos, depois de apresentar a notação tabular, nós temos aqui efetivamente o algoritmo, que ele vai pegar, né, como entrada, né, um autômato finito não determinístico, né, que tem uma função de transição, e vai transformar, ou seja, vai obter como saída um autômato finito determinístico, né, que tem lá a sua função de transição, sendo que esse autômato finito determinístico ele é equivalente ao FND, ou seja, a linguagem definida pelo AFND é exatamente a mesma linguagem definida pelo AFD. Aqui está efetivamente o algoritmo, né, o método descrito. Né? Eu vou tentar ser bem genérico, né, porque senão a gente vai gastar muito tempo e talvez vocês nem entendam se eu estiver apenas narrando o que vai acontecer aqui. É bom ver na prática. Então eu vou passar aqui um plano geral, vamos dizer assim, né, passar de uma forma geral para vocês. E depois a gente vai ver na prática e vocês vão ver que é muito mais simples do que está descrito aqui de forma mais, digamos assim, colocada de uma forma mais assim, matemática, né, o formal aqui. Né? Então veja aqui, eu tenho que, primeira coisa que tem que fazer é, eu vou pegar os estados do autômato finito determinístico, né, os estados e colocar, setar ele como vazio, do conjunto de estados finais do meu AFD como vazio, e a função de transição como também vazia. E aqui nos passos 2, 3 e 4, basicamente é copiar, né, todos os estados do meu AFND para o AFD, incluindo as funções de transição. Na hora que eu copiar, né, todos os estados e todas as transições, eu vou eliminar aquelas transições que já estão, ou seja, que eu tenho uma transição, um parênteses, eu vou eliminar ela, que eu já sei, já está aqui determinada aqui no meu conjunto de estados. Para ver isso na prática.
E aí que vem o laço, vem a parte iterativa do algoritmo, né? Depois que eu copiei, né, peguei o FND e copiei tudo por AFD, agora eu vou olhar quais são os novos estados, né, que eu tenho aqui, vou eliminar as chaves e copiar aqui como se fosse um novo estado e fazer, então, o que a gente chama de merge das linhas, ou a fusão das linhas desse novo estado que surgiu. E vou fazer esse processo a cada vez que surgir um novo estado, certo? Até que no lado aqui, né, no conjunto de transições, eu não tenha nenhuma transição mais não determinística, apenas transições determinísticas. Tá? Então, aqui eu peguei o exemplo que a gente vem mostrando. Então, aqui seria, né, o autômato, a representação tabular desse AFND. Tá? Tá aqui a representação tabular. E aqui é o resultado da aplicação do algoritmo. Né? É o resultado final após a aplicação do algoritmo. Ou seja, aqui eu tenho um AFD obtido a partir desse AFND seguindo aquele algoritmo. Tá? Então, está aqui a representação tabular. E se vocês quiserem, pode também colocar na representação baseada em diagrama de estados. Eu vou deixar aqui, né, para vocês fazerem esse algoritmo aplicar e para vocês obterem o mesmo resultado. O que eu vou fazer agora, eu vou pegar um outro exemplo um pouco mais complexo, mais completo, vamos dizer assim. Eu vou fazer passo a passo o algoritmo e depois que vocês vão fazer é pegar esse algoritmo e aplicar para esse exemplo aqui. Vocês treinarem, também vocês podem fazer também, por exemplo, que eu vou mostrar passo a passo. O importante é vocês fazerem, né, tentarem fazer aí para ver se vocês conseguem atingir o mesmo resultado, seguindo o algoritmo que eu vou mostrar agora. Então, primeira coisa aqui, né, no caso do exemplo 1, foi que a gente eliminou o não determinismo. E essa eliminação, ela implica a criação de novos estados. E aí, altera a função de transição, né, do autômato, acrescentando também estados finais ao autômato resultante. Se vocês analisarem, eu vou voltar aqui só para mostrar essas observações. Aqui, na hora que eu apliquei aqui, veja que surgiu um novo estado no final aqui, ó, Q1 e Q2. Né? Já tinha Q2 e Q1, surgiu um novo estado no final. Vocês vão entender o que seria, porque esse cara ficou como estado final, quando eu falar detalhadamente o algoritmo mais para frente. Então, o FD resultante pode conter também estados inacessíveis. Isto é, estados que não podem ser atingidos a partir do estado inicial por nenhum caminho. Então, veja que aqui o Q1 ele virou um estado inacessível. Veja que saindo de Q0, eu não consigo, eu não encontro nenhum caminho para chegar até Q1. Então, esse cara, ele, lá na frente, vai falar que esse cara pode sair. Né? Quando a gente falar de minimização de autômato, eu vou minimizar esse autômato, eu posso eliminar esses estados inacessíveis. Tá? Pode também acontecer de ter estados inúteis, ou seja, aqueles estados que te levam, na feita que eu cheguei nele, na feita que eu cheguei naquele estado, aquele estado não é final, ele não tem nenhum caminho que vai me levar a um estado final. Né? Ele não é final e ele não tem também nenhum caminho que me leva a um novo estado final. Então é como se aquele estado ali ele fosse um estado que eu chamo de estado de vala. Caiu aqui na vala e não sai mais dali. Caiu no poço e não sai mais daquele poço. A gente vai falar isso também, a gente chama esse tipo de estado inútil, tá certo? Mas agora, falando especificamente do algoritmo, vou falar aqui passo a passo, tá? Com bastante calma, para vocês entenderem como funciona o algoritmo de transformação de um FND para um AFD. Importante depois vocês aplicarem esse algoritmo nos exemplos que a gente está dando aqui. Okay? Então, aqui nós temos um novo exemplo, o exemplo 2 aqui. Né? Geralmente aqui eu vou fornecer um diagrama de estados. Né? Se tiver no diagrama de estados, tem que colocar numa notação tabular. Então, está aqui ele na notação tabular. Então, dado que eu estou em Q0 e vem o A, ele vai para Q1 ou vai para Q2. E se vem um C, ele vai para Q3. Aqui o alfabeto é ABC e aqui eu tenho esses estados, Q0, Q1, Q2 e Q3. Observe que Q1 e Q2 são estados finais, porque é da setinha, está indicando que essa setinha saindo aqui indica que eles são estados finais. Pode ver aqui também no diagrama que a gente tem esse duplo anel aqui, né? Vamos dizer assim. Tá? E aqui está o nosso AFND. Outro detalhe importante, na hora de fazer essa representação tabular, é vocês não esquecerem de utilizar essas chaves aqui para representar o AFND, ok? Elas são importantes, vocês não vão ver isso. Então, o primeiro passo, o que eu faço aqui? É copiar todo mundo que está no FND, ou seja, todos os estados, repetir essa tabela, né, praticamente para o nosso autômato finito determinístico. Só que ao repetir essa tabela, eu vou eliminar os estados que eu já conheço.
né? Q0, por exemplo, eu vou eliminar essas chaves de Q0. Q1, eu vou eliminar as chaves de Q1. Depois eu vou eliminar as chaves de Q2 e depois eliminar as chaves de Q3. É isso que ele vai fazer basicamente aqui, ó. Então, o primeiro passo é copio todo mundo, faço uma cópia dessa tabela. Só que nessa cópia dessa tabela, eu vou eliminar as chaves dos estados que eu já conheço, que é Q0, eliminei a chave, Q1, eliminei a chave, cadê Q1? Está aqui Q1, Q2, eliminei a chave, Q3, eliminei a chave. Tá? Então, onde aparecer Q0, eu vou tirar a chave, onde aparecer Q1, eu tiro a chave. Então, esse é o primeiro passo. Copiei a tabela, pronto. Ok? O segundo passo, então, agora é, vejam que aqui, na minha representação tabular, surgiu um novo estado. Né? Vou colocar entre aspas, por quê? Porque, na verdade, quando eu estou em Q0 e vem o A, ele vai para o estado Q1 e para o estado Q2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar isso aqui um novo estado. Então, eu vou pegar ele, Q1, Q2, e vou copiar ele aqui para baixo. Tá? Vou colocar ele aqui embaixo. E vou chamar esse estado de Q1, Q2. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Depois de copiar ele aqui para baixo, eu vou eliminar essas chaves. E aí eu vou fazer, então, o que a gente chama de merge de suas linhas. Ou seja, vou pegar o merge de Q1 e fazer o merge com o Q2, das linhas de Q1 e Q2. Vamos ver aqui na prática o que vai acontecer. Então, aqui, ó, repeti a tabela anterior, peguei Q1 e Q2 ó, e coloquei aqui embaixo. Tá? E aí eu tenho que avaliar também se esse novo estado, agora é um novo estado, se ele é final. Como é que eu sei que o novo estado ele é final? Esse novo estado ele é final se um dos estados que o compõe, né, for final. Então, observe que tanto Q1 quanto Q2 são finais. Então, logo, esse estado aqui, Q1 e Q2 é final. Ah, professor, mas se o Q1 não fosse final e o Q2 fosse final? Ah, então, por causa do Q2, esse estado também seria final. Então, basta que um deles seja final para que esse estado, esse novo estado também seja final. Ok? Isso é importante, tá? E aí, o que eu faço? Coloquei ele para cá, defini que ele é um estado final, ou verifiquei se ele é um estado final ou não. Né? Eu vou fazer, então, um merge das linhas desses dois estados, né? Que, na verdade, virou um estado só. Então, eu vou pegar e fazer um merge ó, de Q1 com Q2. Eu pego essas duas linhas e faço uma fusão, um merge, né? Ó, Q0 com o vazio vai me dar o quê? O próprio Q0. Tá? Depois, Q1, Q2, B. Faço a fusão também dessas duas linhas, faço o merge, né? Então, o mesh dessas linhas aqui vai me dar quem? Q0 e Q1. Veja que eu mantenho as chaves aqui, tá? Porque ainda esses caras não são um único estado, eles são estados distintos, Q0 e Q1. Eu mantenho essa chave aqui. E depois eu faço a fusão de Q1 e Q2, considerando C agora, né? Q1 e Q2. Então, eu vou pegar, fazer um mesh, vai me resultar em Q2. Ok? Veja que aqui, do lado, eu ainda tenho um novo estado, que é o estado Q0 e Q1. O estado Q0 e Q1. Então, eu vou pegar ele, copiar para cá para baixo, né? Copiar aqui para baixo, na tabela, ok? Vou identificar como Q1 é final, então esse estado vai ser final, né? Estado Q0 e Q1, agora tem um estado Q0 e Q1. E aí eu vou fazer o merge das linhas Q0 e Q1. Vamos ver como é que fica. Então, copiei Q0 e Q1. Onde tinha as chaves de Q0 e Q1, eu tirei, né? Então, tirei aqui porque agora ele passou a ser um estado único, né? Um único estado chamado Q0 e Q1. Tá? Então, ele aparece aqui, ó, Q0 e Q1 aqui, Q0 e Q1 bem aqui. Né? Ok? Acrescentei ele aqui, verifiquei que ele é um estado final, né? Por quê? Porque eu tenho Q1 aqui. Como Q1 é um estado final, então esse também vai ser um estado final. E aí eu vou fazer o merge das linhas, né? Da linha Q0 com Q1. Então, dado que eu estou em Q0 Q1, o que vai acontecer agora? E vem o A, fazer um merge. Então, vai ser Q1, Q2, Q1, Q2 e Q0. Veja que Q1 e Q2 é tratado como um único estado e Q0 é um outro estado. Então, eu tenho que usar aqui, surgiu, na verdade, um novo estado, que é o Q1, Q2, Q0. Se vocês quiserem, vocês já podem logo colocar ordenado, que é isso que o algoritmo vai fazer, ele vai ordenar. Né? Não vai mudar em nada, o estado é só para ter uma referência melhor. Né? Q0, Q1, Q2, para vocês, quando forem implementar, né, uma linguagem de programação, fazer isso na ordem, esse merge das linhas. Né? Então, vocês podem logo colocar aqui Q0, Q1 e Q2, lá no mesmo. Tá? Mas, para seguir aqui, né, ele pegou Q0, que é Q1, Q2, e fez o merge com o Q1, que vai me levar a Q0 quando vem o A. Então, está aqui. Depois ele faz o merge de quem? De Q0 com Q1 agora para B. Né? Q0 e Q1B, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essas duas linhas aqui, ó,
que vai dar o quê? O estado Q0, Q1. E no final, ele vai colocar o Q3, que é o merge de Q0 com Q1 aqui, que vai me levar a Q3. Vejam novamente que surgiu um novo estado aqui. Né? É o estado, vou chamar agora na ordem, né? Q0, Q1, Q2. Vou pegar ele para cá, vou copiar ele aqui para baixo. Como Q1 e Q2 são estados finais, então eu vou marcar ele também como estado final. Né? E aí agora eu vou fazer o merge dessas três linhas, Q0, Q1 e Q2. Vamos lá? Como é que seria então? Então está aqui ele, eu copiei ele para cá, eliminei as chaves, né? Eliminei as chaves, e está aqui ele, ó, Q0, Q1, então eu faço o merge agora das linhas Q0, Q1 e Q2. Para o A. Então, para o A, se eu estou em Q0, vou ter Q1, Q2, aí Q1 tenho Q0, e o do Q2 aqui não tenho nada. Ou seja, quando eu estou em Q0, Q1, Q2 e vem o A, ele continua nesse estado Q0, Q1, Q2. Muda. É como se tivesse céu que muda. Ok? Lá no B agora, faz o merge das três linhas. Pega o merge da Q0 com Q1 com Q2. Copiei para cá, Q0, Q1. Fez o merge aqui. E agora, para C, eu faço o merge das três linhas, né? E aí, apareceu agora novamente um novo estado, que eu peguei essas três linhas aqui e já coloquei na ordem. Apareceu o estado Q2 e o estado Q3. E, professor, isso é infinito? Calma, não é infinito. A gente vai já falar sobre isso daí, tá? No final dessa aula. Aí eu vou pegar esse novo estado, que esse estado aqui é não determinístico, né? Vou copiar ele para cá. Como Q2 é um estado final, então esse estado também será final. Né? Copiei ele para cá. E aí, onde tiver chaves, eu vou eliminar. Como ele aparece aqui, eu vou eliminar as chaves. E aí eu faço o merge dessas duas linhas, Q2 e Q3. Né? Então, Q2 com Q3 aqui para A vai ficar só Q2. Q2 com Q3 aqui para B vai ficar só Q1. Q2 com Q3 aqui para C vai ficar só o Q2. Tem algum novo estado aqui? Não. Então, o algoritmo ele vai parar. Então, nós obtivemos aqui o nosso AFD equivalente ao FND lá no início. Ok? Então, está aqui o resultado final. Vocês podem deixar na representação tabular ou também pensar, né, no nosso diagrama de estados. Veja que ele é bem maior do que o nosso FND, bem mais completo, né, complexo, no sentido da questão do número de estados e número de transições. Ok? Então, esse seria o autômato finito resultante, autômato finito determinístico resultante da aplicação do algoritmo. Tentem fazer, tá? Tentem fazer aí e depois vocês olham se obtiveram o resultado. Não precisa fazer o diagrama. Se você chegar aqui na tabela e essa tabela estiver igual ao que está aqui, então vocês conseguiram realizar o algoritmo de forma correta. Ok? Bom, vejo que nesse processo surgiram vários novos estados. Até brinquei. Será que esse processo é infinito? Mas observe que não é infinito. Na verdade, o número de novos estados no AFD ele vai ser limitado pela quantidade de combinações distintas que podem ser feitas entre os estados do FND. Então, por exemplo, se o FND ele tem 2 elevado a q estados, então a quantidade de estados do meu AFD vai ser menor ou igual, né, a esse número menos 1. Então, vamos ver aqui o exemplo. Aqui nós temos, olha, esse autômato aqui, né? Esse é FND, tá certo? Então, se a gente pegar esse FND, ele tem 3 estados. Então, a quantidade de estados que vai ter o FD vai ser limitado por quanto? Pegando esse cara aqui, vai ser 2 elevado a 3, vai dar 8 menos 1. Então, esse cara aqui vai ter no máximo 7 estados. Ou seja, essa FD aqui vai ter no máximo 7 estados. Então, não é infinito. É lógico que vai chegar no limite ali, que é exatamente a quantidade de estados do meu... 2 elevado à quantidade de estados do meu AFND menos 1. Ok? Algumas considerações finais sobre essa questão da equivalência entre o FD e o FND, que eu já até antecipei na aula anterior. Então, primeiro, que nem sempre todas as combinações possíveis de estados surgirão. Então, nem sempre aqui todas as possíveis combinações, no caso 7, né, pode ser, isso vai depender do nosso FND, ok? Segundo, alguns estados antigos, nós já vimos isso, eventualmente podem se tornar inacessíveis, ou seja, quando saindo do meu estado inicial, eu não consigo atingir esse estado. Ou seja, não tem nenhum caminho que me leve do estado inicial a esse estado. Então, eu digo que esse estado ele é inacessível. E a aplicação desse algoritmo pode levar a essas situações.
Lá para frente, a gente vai ver que a gente pode eliminar esses estados inacessíveis, simplificando o nosso autômato. Tá? E a conclusão sobre o teorema, né? Existe um AFD equivalente a qualquer AFND. Então, qualquer AFND, aplicando esse algoritmo, eu chego a um AFD. E o AFND não é mais poderoso que um AFD. Nós já falamos isso, né, bastante vezes aí, sobre isso daí, que o não determinismo para os autômatos finitos, ele não aumenta a capacidade de reconhecimento desse autômato. Tá? E qual a vantagem do AFND é que, em alguns casos, ele simplifica a representação daquela linguagem. Okay? E é lógico, pessoal, que existe um procedimento inverso, né? Ou seja, obter um AFND a partir de um AFD equivalente. A incorporação de um não determinismo pode ser feita trivialmente. Ou seja, para obter um AFD, aliás, para obter um AFND a partir de um AFD, basta eu incorporar, né, uma transição não determinística, e essa incorporação ela é trivial. Vamos ver aqui um exemplo para a gente finalizar essa aula. Então, aqui eu tenho um AFD que aceita a linguagem A, B, C, A asterisco. Né? Tá aqui ele. E aí, como é que eu faço para tornar esse AFD um AFND? Basta colocar uma transição não determinística. Por exemplo, coloquei uma transição não determinística aqui. Ó. Aqui em Q2. Se vier um C, ele vai para Q3 e fica aqui, né? E não sai mais. Q3, Q4A, ele não sai mais. Tá? Veja, então, por que não determinístico? Porque aqui eu tenho de Q2 vai para Q3 e de Q2 vai para Q0, se vier um C. Né? Q2C vai para Q3, Q2C vai para Q0. Eu inseri o não determinismo, logo transformei esse autômato determinístico em um AFND, simplesmente por incorporar esse não determinismo aqui. Geralmente, na prática, não tem muito vantagem fazer isso, né? Porque justamente a gente quer implementar o AFD, já que eu sei, né, vou eliminar esse não determinismo, então não vou precisar daquelas implementações, né, ou baseado em paralelismo ou baseado em backtrack, que podem ser mais complexas do que simplesmente implementar um autômato. Inclusive, essa implementação de autômato finito a gente vai ver algumas aulas para frente aí. Ok? Bom, pessoal, é isso que eu tinha que falar sobre equivalências entre FND e AFD, como transformar um FND em um AFD. Tentem aplicar o algoritmo nos exemplos que nós vimos. Tá? Façam aí, exercitem. Tá certo? Espero que tenham gostado dessa aula. Um forte abraço e até a próxima.